Vocês vão me dizendo se tá dando certo. Oi. Pronto, vou ficar assim. Aí tá, basicamente, só me dizer se tá dando certo. Vocês estão conseguindo ouvir. Pra mim, o áudio está baixo, tá dando eco. Pois é. É que o seu site eu acho que vai cair. Pois é. Oi. Aqui, vocês me escutam? Sim, Tá. Nathalie. Ó, graças a Deus. Pronto. Agora dá certo. Deixa eu só baixar aqui a proposta. Isso tudo é pra não dar aula, pois eu vou dar aula do mesmo jeito. Pode tentar tombar, que eu vou dar aula do mesmo jeito hoje, se Deus quiser. Pronto. O pessoal tá entrando, né? Eu vou aceitando. Os que mandaram mensagem, assim que terminar a aula, eu escuto bem direitinho. Deixa eu só abrir a proposta. Gente, pronto, abriu. Compartilhar a tela. Sim, vocês pegaram a proposta, viram? O que acharam? Cadê? Pronto, agora sim. Os que for entrando, eu vou aceitando. Acharam a proposta difícil? Ou não chegaram a ver ainda? Pronto, agora sim, a gente pode começar. Assim, é difícil, eu acho, quando não sai nada. Entendi. Se for entrando, eu vou aceitando. Pronto, vamos lá. Gente, basicamente tá aí, ó, o tema da semana, tá? Antes de começar, deixa eu dar só um conselho a vocês, tá? Tentem não se desesperar, certo? Às vezes pode parecer meio que, como assim não se desesperar? Porque, gente, basicamente, o curso ainda vai fazer um mês, né, que começamos, e assim, vocês estão tendo, basicamente, o quê? Pegando a base agora, entendeu? Então, assim, se desesperar é a mesma coisa que nada. Foi o que eu falei para o aluno agora. Tá, você está desesperada sem assim, sem motivo, porque não precisa, tá? Aquilo que eu falo, se você colocar o que eu ensinei, tu já vai conseguir. Agora, se, não estuda, não anota, aí sim, tem que se desesperar mesmo. Foi o que eu falei para uma aluna esse final de semana. Eu vi que ela, tipo assim, sabia responder o que eu perguntava, mas não tinha estudado direito, entendeu? Então, assim, tem que estudar, gente. Por isso que eu não trabalho com redação coringa, porque se torna alienante para vocês, entendeu? Então, tem que ter calma, vai dar certo. Ó, o tema da semana, não sei se vocês viram, ele tá lá no final. Tá, ó, tá lá no final. Cadê? Ó, ele tá aqui, ó. Esse é o tema. Aí a gente já vai começar a revisar, tá? Por isso que eu sempre falo, o curso, essas aulas extras, a gente já começa a revisar. Quando vocês pegam o tema, vocês já sabem. Isso tem que ficar na mente de vocês. Eu preciso circular as palavras-chave desse tema, eu preciso ir na internet procurar por sinônimo. Gente, por incrível que pareça, Débora, tem aluno que não faz isso. Aí chega para mim, manda dúvida, se desesperando, mas eu sei que nem o básico fez. Se o básico, Cíntia, o aluno não faz, imagina ele querer fazer uma introdução, ele querer fazer um desenvolvimento. Não vai sair. Entendeu? É o que eu sempre falo. Quer conseguir uma boa nota no Enem? Tipo, agora mesmo, acho que foi de Sara, se não me engano. Sara me mandou mensagem dizendo que conseguiu fazer a redação, se não me engano, da escola.
tá muito feliz que não sabia de nada. Luísa, do mesmo jeito, mandou mensagem hoje, se não me engano, para mim. Então, assim, se o aluno ele realmente se dedica, nada, foi uma evolução mínima, mas foi uma evolução. Ele vai conseguir tirar boa nota. Agora, sim, se não estuda, fica só se culpando, aí é outra coisa, tá? Isso é base. Isso nós já vimos. Vocês têm acesso às aulas. Eu preciso que Cauane pegue o tema, que Cauane interprete o tema atentamente e que Cauane vá na internet buscar por seu nome. Eu preciso que ela tenha noção disso. Entendeu? Eu preciso que ela tenha noção disso. Deixa eu só ver se realmente tá salvo aqui. Porque eu acho que vai riscar e não vai salvar. Só um momento, gente. Que eu acho que vai riscar e não vai salvar as anotações, ó. É, é quando acontece, quando aparece isso de salvar, ó, ele salva, mas eu vou pedir para vocês tirando o print, tá? Na hora que eu passar uma folha, que realmente eu não, alguma coisa aconteceu que esse PDF não vai salvar as anotações. Mas bora lá, ó. Primeiro, o tema é Marília, Débora, tá? Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Eu preciso, Jair, que quando você pegar, anotem, tá? Anotem. Eu preciso que quando vocês pegarem o tema e vocês observarem a palavra desafio, vocês já fiquem felizes. Porque basicamente o tema, eu já disse, é um problema, tá? É um problema. Vocês sabem, todo o tema da Enem é um problema. Mas quando ele já traz desafios, isso já demonstra, é um problema. Então, eu preciso circular a palavra desafios, eu preciso abordar o assunto que é mobilidade urbana e todo o tema do Enem acontece no Brasil. Ou seja, é um tema pequeno, tá? Então, naquele modelo, quando você vai, tem lá, copia e cola o tema, não tem nenhum problema, entende? Porque ele é um tema pequeno. Então, a palavra desafio deve aparecer, a palavra Brasil deve aparecer, né? E mobilidade urbana deve aparecer, certo? Então, já pegando aqui o gancho, já vamos pegar sinônimos. Quando eu falo sobre desafios, basicamente, eu estou falando sobre o quê? Vocês vão perceber, quanto mais gerações vocês fazem, fica padrão as palavras-chave dos temas, entendeu? Tipo, aparece muita palavra desafios, vai aparecer muita palavra efeitos, importância, tá? Então, quando eu falo sobre desafios, eu estou relacionando obstáculos, eu quero falar empecilhos, quando eu falo sobre desafios, a gente está falando também sobre imbróglios, né? Acho uma palavra tão estranha. Imbróglios, certo? Quando eu falo sobre desafios, estou falando sobre. Vamos lá. Me ajudem, tá? Boa. Entrave. Pronto. Obrigado, gente. Dificuldades. Perfeito. São palavras que demonstram isso. Eu vou impedir que algo aconteça. Gente, quando eu falo sobre mobilidade, ó, a palavra mobilidade dá a ideia de quê? De ação. Dá a ideia de algo que está sendo movimentado. Entende? Então, quando eu falo sobre, presta atenção como isso é lógico, Débora. Se eu estou falando sobre os desafios da mobilidade urbana, se eu estou falando sobre os desafios que impedem que haja uma dinâmica urbana no meio urbano, basicamente está acontecendo o quê? Uma imobilidade, ou seja, não está tendo a mobilização, a mobilidade. Deu para entender? Tipo, os desafios da mobilidade urbana. Então, se não está tendo essa dinâmica, está acontecendo alguma coisa, então está parado, então não está tendo essa dinamicidade, dizendo. Então, quando eu falo sobre mobilidade, eu falo sobre dinamicidade, eu estou relacionando sobre movimento, o que mais vocês poderiam colocar para a parte mobilidade? Além disso, ó, dinamicidade, movimento, eu posso falar também sobre ação, tá? O que mais a gente pode colocar como sinônimos de mobilidade? Vocês têm noção de alguma coisa?
Para mobilidade. Hum. E aí? Mobilidade urbana, o que é que eu posso colocar? Acesso. Pode ser, pode ser. Acesso. Pronto, perfeito. E quando eu falo sobre urbano, eu posso trazer o que de palavra-chave para urbano? Né? Urbano eu posso colocar urbe. Boa. Eu posso colocar cidade. Eu posso colocar, ó, muitas vezes não é nem um sinônimo, mas é uma palavra que demonstra urbano, tipo, território, território desenvolvido, território em desenvolvimento, tá? Desenvolvido. Pronto, perfeito. Tá? E Brasil, vocês já sabem, nação, contexto brasileiro, nação verde e amarela, país, território, tá? Tudo isso se refere a Brasil. Show? Boa, citadino urbano, muito bom. Pronto. Isso é o básico, gente. Se eu sei fazer isso, basicamente eu já estou com meio caminho andado, tá? Isso aqui eu mal vejo, juro para vocês, eu mal vejo em muitas redações. Juro para você, quando eu vou falar assim, tá, mas cadê as palavras-chave do tema? A pessoa não fez isso, entende? Então, assim, quer se desesperar, mas o básico não consegue fazer. Metropolitano, sim, tá? Quais não dá para usar Brasil? Nação, contexto brasileiro. Eu não coloco porque basicamente já é bem padrão isso. Nação, contexto brasileiro, tudo isso dá para utilizar em urbano. Certo? Pronto. Vimos as palavras-chave do tema, tá? Anotem isso, tá? E depois, quem puder, as anotações colocar no grupo, que eu sei que esse PDF não vai salvar. Agora a gente vai ler os textos motivadores. É esse passo a passo. Eu interpretei o tema atentamente, eu circulei as palavras-chave e já procurei por sinônimo. Eu preciso saber disso, tá? Agora eu vou ler as palavras, agora eu vou ler os textos motivadores. O que é que os textos motivadores têm para me oferecer? Vamos ver. Texto 1. E ler. Lembra que os textos motivadores, eles não são teus inimigos, são teus aliados. Então, tu tem que ler. Boa, Fernanda. Tu tem que ler o maior detalhe possível, tá? Então, basicamente, o texto 1, ele fala: Política Estadual de Mobilidade Urbana busca integração de modais e priorização do transporte coletivo. Perfeito. Quando eu pego somente esse título do texto, olha como é lógico. Isso aqui vocês vão aprender com forma prática. Quando eu pego somente esse título do texto, eu já posso tirar várias coisas aí. Eu posso tirar problemas, eu posso tirar argumentos, eu posso tirar tese. Quando ele fala, política estadual de mobilidade urbana, perfeito, busca a integração de modais e priorização do transporte coletivo. Gente, quando eu falo somente priorização do transporte coletivo, eu preciso priorizar. O que vem na cabeça de vocês? Tipo, vamos priorizar o transporte coletivo? Qual o problema que eu posso tirar em cima dessa frase? Alguém consegue? Alguém consegue tirar algum problema? Devemos priorizar. Na que é transporte coletivo, ônibus, vamos colocar ônibus, por exemplo. O que eu posso problematizar? Eu preciso da participação de vocês, tá? A aula é dinâmica. Ô, Priorização do Nátalos, transporte coletivo, posso falar. quando fala em priorização do transporte coletivo, deve ser que o governo ele deve priorizar o transporte coletivo, no caso os ônibus, porque em uma cidade nem todo mundo tem um carro individual. Então, essa pessoa, esse indivíduo, precisa desse transporte coletivo, do ônibus, para poder se locomover de um espaço ao outro, do serviço à sua casa, do serviço à escola. Perfeito. Desafogados via. Show.
Então, se a própria lei ela diz assim, eu preciso priorizar o transporte coletivo, é aquilo que eu falei para vocês, sempre tentem olhar com, tipo assim, um lado negativo. Então, não está tendo essa priorização. Não está tendo essa preferência para o transporte coletivo. Ou seja, está tendo a preferência para o transporte individual. Entendeu? Então, aqui eu consigo tirar um argumento. Que seria basicamente o quê? Priorização do transporte individual. Individual. Está tendo isso. Está tendo essa priorização do transporte individual. Show? Pronto. Só o título. Só com a interpretação do título a gente consegue tirar isso. Agora vamos para a leitura. Ó. Lei elaborada a partir do projeto do deputado estadual Vinícius Ribeiro objetiva melhoria nas condições urbanas de acessibilidade. Pronto, então a gente precisa ter uma acessibilidade. Com o objetivo de melhorar o trânsito já caótico em diversas cidades, o que inclui predomínios de alternativas não motorizadas e transportes coletivos, aqui, ó. Ou seja, o que faz com que essas cidades elas tenham um trânsito caótico é a priorização de alternativas não motorizadas e de transporte coletivo. O Rio Grande do Sul passa a contar com a política estadual de mobilidade urbana sustentável. Trata-se de uma legislação aprovada na Assembleia Legislativa em 22 de novembro que estabelece objetivos e diretrizes para que priorize o cidadão e não o automóvel. A ideia da lei é de que haja integração aqui, ó, entre os tipos de transporte. Isso aqui eu posso colocar na proposta de intervenção. Tá? Eu preciso integrar, eu preciso que haja uma intermodalidade com o aperfeiçoamento da acessibilidade e da mobilidade de pessoas. Então, eu sei que não está tendo isso. Se o tema traz o problema da mobilidade urbana, eu sei que não está tendo acessibilidade e eu sei que não está tendo mobilidade. Certo? A legislação federal sobre o tema de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, é utilizada como fundamento no projeto apresentado pelo deputado. Show. Então, basicamente, esse texto ele traz isso. Nápoles, onde é que está a fonte? Aqui, ó. Disponível em, aí ele traz o site, né? E foi acessado nesse dia aqui, ó. Ou seja, o que a gente pode tirar desse texto 1 é, eu preciso integrar os tipos de transporte e eu preciso ter uma mobilidade urbana, tá? Eu preciso que as pessoas elas tenham acesso à cidade. E a gente sabe que isso não está acontecendo. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida nesse texto 1? É somente isso. Olha que uma interpretação, tipo assim, simples do tema já nos ajuda. Entende? Alguma dúvida, gente, nessa parte aqui? Nenhuma dúvida? Modais refere-se às modalidades alternativas de transportes. O tema, Isso, né? isso. Perfeito. Texto 2. Olha o título, mobilidade urbana. A questão da mobilidade urbana é um dilema enfrentado no espaço geográfico brasileiro com cada vez mais veículos individuais. Ou seja, tem mais veículos individuais, inchando as ruas das grandes cidades. Dá para trazer um monte de conceito da história, por isso que eu sempre falo. Você fala, como é que eu faço para fazer uma boa argumentação? A própria competência 3, ela diz, eu preciso que vocês tenham conhecimento de mundo. Quando ela diz assim, gente, conhecimento de mundo, ela está dizendo, tá, tu estudou e tu fez ensino médio. Cadê a história? Cadê a geografia? Tá entendendo? Que esse tema aqui dá para trazer muitos conceitos da geografia. Macrocefalia urbana, dá para utilizar. Dá para utilizar o processo da gentrificação. Como assim dá para utilizar o processo da gentrificação? Dá. E olha que eu tô fora do ensino médio, do cursinho, já faz o quê? Uns 3 anos. Dá para utilizar. Entendeu?
Milton Santos é o momento de Milton Santos aqui. Então, assim, quando eu falo sobre você entender os conhecimentos do ensino médio, é isso, vai construir a tua argumentação. Se eu falo de macrocefalia, eu estou falando sobre, muitas pessoas estão tendo o quê? Priorizando o transporte individual. Não está tendo uma acessibilidade, está tendo muita gente demais e a gente não vê essa intermodalidade. E tu já começa a argumentar em cima disso, tá? Mas isso, como eu falei, é estudar o tema. Precisa se estudar o tema. Não tem nada, tipo assim, uma coisa coringa. Eu não ensino redação coringa, tá? Então, ó, mobilidade urbana, isto é. Aí, na verdade, esse tema aqui, desculpa, esse texto, ele vai conceituar o que é mobilidade urbana, no primeiro parágrafo, ó. A mobilidade urbana, isto é, são condições oferecidas pelas cidades para garantir a livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas. É um dos maiores desafios da atualidade. Então, basicamente, aqui, desculpa, aqui é um conceito. Nátulos, eu vou conceituar, vou começar a minha introdução conceituando o tema. Ok, mas não copia não, tá? O corretor ele vai perceber. Traz com outras palavras. Bom? Aí ele fala, é um dos maiores desafios na atualidade, tanto para o Brasil como para os outros países. Aí, ó, o crescente número de veículos individuais, ou seja, está crescendo o número de veículos individuais. Promove um inchaço, olha, ó, falando, ó, um inchaço do trânsito. Dificultando o quê? A locomoção ao longo das áreas das grandes cidades. Principalmente em regiões que concentram a maior parte dos serviços e empregos. Pronto. Muito bom. O Brasil atualmente vive um drama a respeito dessa questão. A melhoria da renda da população da classe média e baixa, os incentivos promovidos pelo governo federal para o mercado automobilístico, como a redução do IPI e a baixa qualidade do transporte público, contribuíram para o aumento do número de casos no Brasil. Com isso, tornaram-se ainda mais constantes os problemas em engarrafamento, lentidão e estresse. Isso aqui é a consequência da mobilidade urbana. Tá? Um elemento presente até mesmo em cidades e localidades que não sofriam com essa questão. Show? Aqui é a consequência. Bora lá. Outro fator que contribui para aumentar o problema da falta presta atenção. Lembra que eu falei para vocês? O tema é mobilidade urbana. Na teoria deveria ter, Débora, essa mobilidade. Mas a gente sabe que na prática não acontece. Não tem a mobilidade. Então, olha o que o texto traz. Olha o que o texto traz. O outro fator o outro fator que contribui para aumentar o problema da falta de mobilidade. Eu quero que vocês coloquem em cima. A falta de mobilidade, carência de mobilidade, entendeu? Nós não temos mobilidade, certo? É a herança histórica. Gente, alguém consegue dizer o que é isso aqui? Isso aqui, ó. Alguém consegue falar o que seria isso aqui? Outro fator que contribui para aumentar a questão da falta de mobilidade, tá? A falta de mobilidade é o quê? A herança histórica da política rodoviária do país. Alguém consegue me dizer o que é isso? Nátalos, Oi, meu eu amigo. acredito que seja aquela questão de que fala que o governo investiu muito na linha de transporte, tipo de carga, de materiais, nas rodovias e não em ferrovias, inviabilizando e fazendo com que haja uma sobrecarga nas rodovias do país, porque assim o governo investiu em várias rodovias e deixou as ferrovias um pouco de lado, onde as ferrovias têm um alto potencial de carregar altas quantidades de carga. E isso causa uma lotação nas rodovias. Show, perfeito. Juan, quem é que investiu em rodovias e jogou de lado, basicamente excluiu as outras modalidades na história? O governo, Certo, mas dentro do governo tem um período que é conhecido como 50 anos em 5, se não me engano. o governo JK, Perfeito. JK. Vocês estão percebendo que isso é. Eu não estou decorando nada. Juan não decorou nada. Fernanda não decorou nada. É o que eu falo.
Redação, tu tem que pegar teus conhecimentos, gente. Entendeu? Não tem como. Ah, Nátulas, bora colocar mais tempo para desenvolvimento. Se não mandar dúvida, se não estudar, não sai. Claro, vai ter um momento que eu vou dizer assim, Marília, a gente vai começar agora a ter argumentos padrões. Mas eu não vou chegar em um mês de curso e dizer, Marília, aqui, ó, só copia e cola. Marília não vai saber fazer redação. No dia do Enem pode cair um tema que ela nem tem a noção, aí se desespera e aí, mais um ano de cursinho. Vocês entendem? Por isso que eu não trabalho com redação política. Então, aqui eu quero que vocês anotem. Aqui é um argumento. Ou seja, preste atenção aqui que eu falo, tá? Para tu colocar esse argumento, tu sabe explicar? Tu tem comprovação? Eu sei. Nátulas, eu vou colocar JK. Ele priorizou o rodoviarismo. Basicamente era o que caracterizava o período de JK. O rodoviarismo. Pronto, eu tenho comprovação. Dentro da comprovação, tu sabe argumentar. Bora lá, gente. Vamos colocar só a palavra-chave. O governo de JK, ele se caracterizou pelo quê? Primeiro, vou jogar uma palavra. Rodoviarismo. O que mais? O governo de JK, ele se caracterizou pelo quê? Vocês que estudar aí para o vestibular. E aí? Modernização. Modernização. Show. O que mais? Governo de JK. Só lembro 50 anos em 5. Eu lembro muito esse lema dele. Sim. Perfeito. É. Pessoal do ensino médio, tá? Segundo, terceiro ano do ensino médio, você deveria saber disso. JK. Tá. Modernizar o Brasil em 5 anos, em 55, né? Pode falar, amigo. O aumento dos investimentos nas construção, a manutenção das rodovias, que é assim como tu já está falando, pela diminuição dos investimentos das ferrovias. Então, ele quis aumentar as rodovias, visando diminuir os investimentos nas ferrovias, o que hoje em dia facilitaria mais as ferrovias, que nem o Juan falou. Pronto, perfeito. Vocês estão percebendo? Isso aí, se tu pegar, já começa a argumentar em cima disso. Basicamente, a gente começou a argumentar. Ou seja, trazendo para outras palavras. Não, o governo priorizou o rodoviarismo. Ah, por que ele priorizou o rodoviarismo? Não, é porque basicamente ele vê que tá perfeito, quem? Rafaela. Porque basicamente, se eu priorizar o rodoviarismo, eu vou trazer mais empresas estrangeiras. Isso vai trazer mais lucro para mim. Porque basicamente o governo, historicamente, ele tem uma herança de marginalizar as questões sociais. Vocês estão entendendo que é tipo uma construção de uma argumentação? E para isso eu preciso ter um rascunho. E vocês vão receber um material novo, que é planejamento textual. Basicamente, o governo queria industrializar o país. Sim. Então, uma boa dica para redação é ter com certeza, amigo, humanas, sociologia, filosofia, história, geografia, faz com que tua argumentação ela fique mais consistente. Eu preciso modernizar, eu preciso integrar. Tudo isso, você falar, tá tudo correto. Mas para isso, eu preciso estudar. Tá? Eu preciso estudar. E eu entendo demais, gente, que aqui tem gente que é mãe de família, tem gente que é pai de família, tem gente que estuda, trabalha, tem gente que só estuda. Por isso que eu sempre falo. O meu eu coloco um prazo para vocês, olha o que aconteceu. Eu coloco um prazo para você entregar a redação, mas eu não quero que, tipo, Marília entregue a redação todo jeito. Ah, Nath, não deu para entregar agora, eu posso entregar amanhã? Pode, se ela está estudando direitinho, perfeito. Agora ficar nisso de, não sei, também não vou ter a dúvida. Vou só me lastimar. Não sei argumentar, não sei fazer. Aí, outra coisa, tem gente aqui que estuda, trabalha, mas não entrega bem direito as gerações. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu sempre falo. Os teus estudos é prioridade, entendeu? Sempre tem que pensar nisso. Tá? Então, a gente já viu que tem mais um argumento aqui. Vamos continuar. Pronto, ó. Então, basicamente, isso gerou o quê? Desenvolvimentista, boa. Gerou acúmulo de investimento para esse tipo de transporte. Olha aí, ó. Eu acumulei investimento só para aqui. Aí eu pergunto, e para as outras áreas? Cadê o investimento? Não tem. Com isso, aumentou também a presença de veículos pesados, como caminhões, que dificultou ainda mais a fluidez. Perfeito? A cidade de São Paulo é uma das que mais sofre com esse problema. Em média, o paulistano pode passar até 45 dias do ano no trânsito. Algo impensável para quem deseja uma melhor qualidade de vida. Então, não tem qualidade de vida. Isso aqui é outra consequência. Eu não tenho qualidade de vida.
Aparentemente, as medidas criadas para combater essa questão não foram de grande valia, tais como o sistema de rodízio de automóvel, ou seja, a gente sabe que isso aqui não foi bom, então não coloca. Tá? Você pode colocar como? Investir melhor nesses sistemas alternativos, que é a questão do rodízio de automóveis, construções de mais ruas, entendeu? Essas coisas. Show? Aí aqui, ó, foi acessado o Mundo da Educação em 2017. O site em 2017. Pode falar. Ô, Nátalos, que nem você falou para colocar ali rodízio de automotivos e tal. E se pudesse colocar, tipo, pode colocar, tipo, sobre a construção de rodovias ou de ferrovias que facilitaria, tipo, o transporte de cargas? Pode. Você pode dizer assim. Lembrando, tu só vai fazer isso conforme o teu argumento. Eu coloquei assim, que o meu argumento 1 é falta de investimento do Estado. Perfeito, aí tu coloca. Aí tu pronto, já traz isso aí. Olha como é lógico, gente. Olha como é lógico. Argumento. Argumento. Falta de investimento do Estado. Comprovação, vou trazer JK. Tem total relação. Tu vai culpar o Estado. Porque o JK, gente, ele foi dentro, ele esteve no Estado. Fala sobre JK. Comprovou. Perfeito. Trouxe para o Brasil. Aí tu começa argumentando no sentido de o Estado não está investindo, o Estado não investe em intermodalidade, o Estado... Aí por quê? Aí tu traz, lembrando do JK, perfeito, porque basicamente o Estado ele teve um histórico de investir na questão do rodoviarismo porque trazia mais lucro, dava mais visibilidade, trazia mais empresas nacionais. Vai ter consequência isso, isso, isso e aquilo. Vocês estão percebendo? Em um repertório, eu já soube explicar, comprovar, trouxe consequência. É lógico, gente. Isso é a lógica. Entende? Deu para entender, Jaime? Sim. Posso falar? Acho que Maria pode falar. Também, Nátalos, Juan. no caso, o que seria bom eu trazer para um segundo argumento? Porque no primeiro eu sempre trago o governo e no segundo eu sempre fico na dúvida. Porque são tantas. Eu acho que dá para culpar tanta coisa que eu fico na dúvida qual seria o melhor. O melhor é aquele que você tem repertório e sabe argumentar. Esse é o melhor. Para mim, o melhor seria o quê? Eu ia culpar a mídia. Mas para outro, não, Nátalos, eu vou falar sobre a falta de conhecimento das pessoas. Não, eu vou falar sobre o Estado. Entendeu? Tipo, não tem o melhor. Tem o melhor para você. Você tem o Estado, você sabe comprovar? Sei. Você sabe argumentar? Sei. Não, nós vamos falar sobre a questão da mídia, que não divulga sobre isso. Você sabe comprovar? Sei. Tu tem repertório? Sei. Então, é isso. Não tem o melhor. O melhor é para você, se tiver comprovação e repertório. Entendeu? Eu vou dar vários argumentos aqui. Aí você vai, conforme os seus estudos, você vai ver o que é que eu tenho que comprovar, o que eu tenho, na verdade, para comprovar e o que eu tenho para argumentar. E outra coisa, tá, gente? Vocês têm material de comprovação. Eu não aceito aluno que não tenha comprovação, nem que coloque errado, mas tem que comprovar. Vocês têm um material riquíssimo. Vocês não têm esse material, nunca vi, assim, desse jeito, preparado por eixos temáticos e com repertório, não tem. Tá? Então, quando eu vejo um desenvolvimento sem repertório de volta, vai estudar, vai pegar o material, porque vocês têm material. Tá? Bora lá. Eu vou trazer várias coisas aqui ainda, basicamente já no começo do curso. Pronto. Olha esse texto 3. Como se dá a ocupação das vias da capital? Ou seja, como é que é ocupado? Vitória, quer falar? Professor, na aula de redação que você deixou gravada a introdução, você falou que não era obrigatório usar repertório, certo? Perfeito. E aí, no desenvolvimento, você está falando que é obrigatório? Obrigatório. Isso. Entendi. Introdução não é obrigatório, tá? Não é obrigatório você trazer repertório para a introdução. Agora, para o desenvolvimento, é obrigatório ter. Porque, basicamente, tu vai trazer um problema. Tu vai culpar, na verdade, alguma pessoa, entende? Aí, muitas vezes, por exemplo, a gente culpa o Estado. Eu preciso comprovar isso ao meu corretor, que a minha culpa, na verdade, o que eu culpei está correto. Que o meu argumento está correto. Senão ele vai pensar, ixi, Vitória inventou. Entendeu? Então, nos desenvolvimento é obrigatório ter repertório. Não estou falando história, estou dizendo repertório, que seja qualquer um que seja. É obrigatório você ter repertório para comprovar o que tu falou. Um amigo me falou que acha interessante usar 3 repertórios.
um na introdução, um no D1 e no D2. O prof também acha isso? Mas, tipo, pra mim, se você tiver repertório no desenvolvimento, comprovou, tá ok. Porque, basicamente, a introdução é o, tipo assim, é a capa de um livro, vamos dizer, entendeu? Então, não quer dizer que você, sem um repertório, a tua introdução vai estar ruim, não. Se você tiver o tema, tese, tá perfeito. Agora, no E outra desenvolvimento... coisa também foi que um amigo me falou que parece que não era uma boa ideia usar a Constituição, utopia, que era como se fosse um tema já, ou melhor, umas Batido. citações no repertório já muito usado, sabe? Já era algo monótono. Sim. Utopia, talvez. Constituição, nunca. A Constituição, ela nunca vai ser um repertório batido. A Constituição, ela nunca vai ser um repertório coringa. Entendeu? Sabe por quê? Porque ela propriamente, né? Ela é legitimada. Então, não tem como a Constituição, ela ser um repertório batido. Agora, por exemplo, nunca, nunca, Luan. Agora, utopia, possivelmente, sim. Mas é aquilo que eu sempre falo. Vai depender da forma como você faz, desculpa, vai depender da forma como você coloca esse repertório na tua redação. Como assim, Náutilos? Muita gente coloca, por exemplo, utopia da mesma forma. Tipo assim, só copia e cola. Agora, aquele aluno que traz totalmente diferenciado, traz uma ideia totalmente diferente da utopia, tá ok. Entendeu? É no meio da Constituição. Por exemplo, tem gente que coloca assim, conforme a Constituição, garante o direito à saúde. Batido. Agora, quando você coloca conforme a Constituição Brasileira de 88, né, carta, por exemplo, do topo jurídico brasileiro, garante que o direito à saúde é inalienável para... Como você detalha, é outra coisa. Você vai entender? Sim, pode falar quem tiver com dúvidas aí. Só tô vendo essa mãozinha levantada. Show? Náutilos, eu sempre uso 3 repertórios, um na introdução, na D1 e na D2. Boa. Mas de acordo com as regras do Enem, porque eu nunca li as regras, eu sempre. é, eu prefiro que você fala, que você fale, porque você resume. Sim. Mas ela Boa. pede quantidade de repertório, as regras do Enem. Pede um. Ele pede que você tenha pelo menos um repertório produtivo, pertinente e legitimado. Produtivo, relacionado com o Brasil. Pertinente, tem que ter relação com o tema. Legitimado, quem é essa pessoa? É uma lei? É um filósofo? É um sociólogo? Entendeu? Ela pede pelo menos um. É competência 2 isso. Basicamente isso. Por isso que eu sempre falo, tem coisas que o pessoal vai falando, não. Se você, então, assim, eu me atento às competências do Enem. O que ela me diz, eu vou seguindo elas, entendeu? Basicamente. Pronto. Olha o texto 3, gente, né? Não, amigo Pedro Jorge. Falo, mas tipo, a gente vai ter uma aula que tem essas estruturas que eu ensino. É basicamente você detalhar a Constituição, entendeu? Tipo, a Constituição Federal, por exemplo, Carta Magna Brasileira, ou Carta Exemplar do Topo Jurídico Brasileiro, entende? Garante o direito aí você coloca o direito à saúde, direito à educação, como inerente a todo cidadão. É basicamente isso, mas a gente vai ter uma aula sobre estruturas, que eu vou passar, gente, como usar a Constituição de forma correta. Tudo isso tem aula, gente. Tudo isso nem se preocupa. A gente tem aula de, por exemplo, a próxima semana a gente já começa com as aulas de estruturas. Quem não quiser pegar desenvolvimento, quer só pegar algumas estruturas, eu passo estrutura de desenvolvimento, como usar a Constituição, quais são os argumentos, os melhores argumentos para usar no desenvolvimento. Tudo isso a gente tem aula. Certo? Aí vamos lá. Como se dá a ocupação, né, da capital? Primeiro, nós temos aí, ó, em horário de pico, um ônibus transporta em média 80 pessoas. Presta atenção. Um ônibus transporta 80 pessoas, né? Ele ocupa a rua equivalente a um espaço de 2 carros, que transporta em média 1,4 pessoas por carro. Então imagina, um ônibus, ele transporta em média 80 pessoas. Olha como isso iria desocupar, iria desinchar, assim dizendo, as vias.
entende? Então, basicamente, trazer assim, bora investir em transporte público. Outra coisa, Natros, mas não está tendo esse investimento em transporte público. Desculpa. Não, já dei a resposta. As pessoas não estão ocupando o transporte público. Por quê? Muitas vezes é falta de qualidade no transporte público. Então, precisamos investir mais em transporte público. Certo? Aqui embaixo tem a fonte, ó. www.mtp.org.br. E, por fim, tem uma charge. Aí tem vários transportes, né, transportes individuais. Ali, possivelmente, possa ser um ônibus, aquele amarelo. Aí coloca assim, ó. Joãozinho, pela última vez, traga os carrinhos e vem almoçar. Aí, qual o problema aí? Aí ele fala, mobilidade urbana, mãe. Tá tudo engarrafado. Basicamente é isso. Certo? Aqui tem a fonte. Tem mais, ó. Ah, essa charge é maravilhosa. Gente, isso aqui é cara de Enem, cair, tipo assim, principalmente em prova de humanas. O governo estimula a venda de automóveis. Mas qual cidade queremos? Fica essa cidade caótica, sem, por exemplo, sem plantas, só com transporte individuais? Ou você quer essa intermodalidade? Ó, as pessoas a pé, aí nós temos um ciclista ali, com as pessoas sentadas naquele banco, entendeu? Olha como tá basicamente essa imagem à esquerda de vocês. Nós temos, ó, como se fosse um ambiente mais limpo, mais tranquilo. O outro já tem basicamente engarrafamento, poluição sonora, poluição visual, querendo ou não. Certo? Agora sim, a gente termina. Pronto, limos. Conseguimos ler todo o texto, né? Os motivadores. Rafaela falou com a falta de oportunidade, estrutura. Perfeito. Rafaela, guarda isso aqui, tá, amiga? O que tu falou, isso aqui são argumentos. Agora a gente vai para o planejamento. Que é o que muitos não fazem. Planejamento. É o que eu mais vejo. Não se planeja. Nada eu estou se planejando, tá? Não. Eu conheço quando o aluno se planeja. E vocês vão receber, gente, essa semana eu quero entregar, possivelmente, tá? Ou próxima semana. Eu vou entregar. Vocês têm 2 materiais que vão receber, tá? Materiais novos. E vocês vão receber o material de planejamento textual. Quando eu falo planejamento, gente, é isso que Luan falou, tá? É projeto de texto. Tá? Quando eu falo planejamento, é a mesma coisa, projeto de texto. Vocês vão receber. E vocês vão receber uma apostila sobre meio ambiente. Eu peguei basicamente acho que é 21 lições 2020, para o século XXI, se não me engano. E eu trouxe isso para que vocês possam trazer como problemas para o eixo meio ambiente. Então, próxima semana, acho que vocês recebem esses 2 materiais saindo do forno. Perfeito? Então, bora lá para o nosso planejamento. Faça um planejamento, viu? Bora lá. Luan, eu vou te mandar esse material. Eu acho que não, acho que não vai ficar salvo. Mas no final vocês tiram um print e coloquem no grupo, tá? Porque, como eu falei, hoje eu tô sem meu celular. Imagina se eu fosse viciado em celular. Eu ia ficar louco. Aí coloquem lá no nosso grupo. Mas eu vou corrigir a redação de vocês, tá? Se sair o áudio, tipo assim, estourando, como se tivesse bolha debaixo de água, não se preocupe. É o celular de manhã, viu? Mas eu vou corrigir as redações. Bora lá. Causas. Eu posso colocar, Débora, Estado. Estado é coringa, gente. Estado. Tem que culpar o Estado mesmo. Eu posso falar sobre a mídia. Natros, como assim? A mídia não está dando visibilidade. Ela precisa dar visibilidade na questão da mobilidade urbana, dizer, olha, a falta de mobilidade urbana, Marília, é ruim. Precisamos investir melhor. Ou seja, fazer com que as pessoas elas tenham uma atitude ativa de cobrança. O indivíduo ele precisa ter essa atitude ativa de cobrança. Ou seja, muitas vezes ele está o quê? Alienado. Certo? Eu preciso dizer a questão também da falta de investimento. Governos municipais. Investimento.
Precisamos investir mais em transporte públicos. Precisamos investir mais em ônibus. Precisamos investir mais em metrôs. Tá? Precisamos investir mais em ferrovias. Certo? Pronto. Vou colocar esses carros aqui que eu acho que são os melhores, tá? E aqui no estado, vocês vão falar a questão do contexto histórico. Show. Já para nossa consequência, para as consequências, nós temos superlotação, diminuição da qualidade de vida, problemas estruturais, deixa eu ver o que mais pode colocar para consequência. Mobilidade urbana, problemas estruturais, diminuição da qualidade de vida. Aí a gente coloca lá, né? Aqueles estresse. Colocar. Natal, algo relacionado ao impacto Oi? ambiental, tem alguma coisa assim relacionada? Perfeito. Pois, Impacto ambiental. hum, Tá soltando muito poluentes, as muitas po- toxinas, tem substâncias. emissão de poluentes. Isso. Tem total. Hum. Por exemplo, a Fortaleza vai ampliar as linhas de BLT. Eu amo a minha Fortaleza, olha que eu nem sei de lá. Mas realmente, gente, lá em Fortaleza é incrível. Tipo assim, você vê esse fenômeno geográfico, tipo assim, na prática. Do nada tem estação de ônibus, aí tem um VLT, aí tem um metrô, aí tem assim, tipo assim, eu amo, porque basicamente quando eu tava estagiando no hospital, eu vinha de VLT até a faculdade, terminava, aí descia, ia pro terminal, pegava o ônibus e ia pra faculdade. Demora, mas basicamente, tipo assim, eu não pagava nada. Fortaleza é VLT não pagava. organizado, transporte É muito público, organizado. é um dos melhores do Brasil, Fortaleza. Para você ter noção, os ônibus têm ar-condicionado. É. Juro para vocês, os ônibus públicos têm ar-condicionado. É porque o investimento lá em transporte público em Fortaleza é pesado. Entende? Sim, aí tem o aeroporto. É muito bom. Bom mesmo. Até as paradas de ônibus são organizadas, estruturadas, algumas São, estações, né? algumas são. Algumas Bezerra de Menezes, algumas Sim, também estruturadas, assim, são. conforto, né, para os passageiros estarem aguardando. Para ter noção, já mandei meus documentos para tirar minha carteirinha de transporte, porque, assim, é muito bom. E várias paradas, isso é legal demais. Pronto, agora a gente vai para a questão do repertório. Para os repertórios, a gente pode trazer, ó. JK, vocês já viram. Eu quero que vocês falem sobre a questão da industrialização, não. Modernização. Quando a gente falar sobre a modernização, tentem focar nisso, ó. Investimentos, lucro, marginalização. Por que eu tô falando isso? Investimento. Ele investiu muito no rodoviarismo. Ficou muito longe, né? Rodoviarismo. Lucro. Privado. Eu queria muito, poder trazer empresas estrangeiras, eu queria ter mais dinheiro no meu bolsinho. Tá? Então, você já questão da corrupção. Já colocar aí na anotação de vocês. A corrupção. E marginalização, eu quero que vocês foquem nisso. O JK, basicamente, ele marginalizou questões sociais. Educação ele marginalizou, saúde ele marginalizou, e os mais pobres ele marginalizou.
tá? Então, eu vou colocar a questão aqui de falta de acessibilidade. Show? Pronto, eu quero que vocês foquem nisso. Como, por exemplo, a pandemia Covid-19, em 2020, houve uma grande diminuição notavelmente absurda nos índices de monóxido de carbono na atmosfera. Sim, boa. Ó, Juan, sabe isso aí legal que o Juan trouxe, gente? Vou até colocar. Covid-19. Diminuiu a emissão de substâncias. Muito bom. E isso ajudou demais, principalmente para o meio ambiente, né? Querendo ou não. Além de JK, Milton Santos. Tem um livro dele que eu esqueci, gente, de Milton Santos. Globalização. Aí depois vocês tá? Sobre globalização do Milton Santos. A gente vai ter uma aula sobre ele. Depois de Milton Santos, eu posso trazer o documentário Mobilidade Urbana. Assistam, tá? Mobilidade Urbana, tá no YouTube. Quem puder colocar o link, já ajuda. Só colocar assim, ó, no YouTube. Documentário sobre mobilidade urbana, vai aparecer. Além disso, Milton Santos, JK, trouxemos a história. O que mais? A gente pode trazer falando sobre industrialização. Pronto, você pode trazer a questão de a Revolução Industrial. Se vocês tiverem mais repertório, pode colocar, tá? Eu estou trazendo mais repertórios que realmente tenham total relação com o tema. Mas, por exemplo, se você traz Estado, pode trazer Gilberto Menstaz, Gessé de Souza, Constituição Federal. Esses que vocês já usam, pode utilizar. Eu estou trazendo uns mais diferentes tons. Entende? Se eu for lembrando, eu vou trazendo mais. E para a proposta de intervenção, PI, a gente pode trazer, ó, investir mais. Transporte público. Eu preciso divulgar mais sobre esse assunto. Tá? Eu vejo que proposta de intervenção não é um problema para nós, basicamente. Eu acho que a minha ponta vai quebrar, mas ele não quebra aqui, que eu não trouxe. A revolta do busão em 2013, não conheço. Mas tem um... lembrei agora, ó, a história. Barão de Mauá. Alguém lembra dele? Perfeito. Ele é da região Ele do foi... Sul, né? Ele simplesmente, ele foi em contramão... Aqui, ó. O que aconteceu com o JK, Barão de Mauá era diferente. Barão de Mauá... Barão de Mauá, ele basicamente investiu no quê? Na ferrovia. Ele basicamente foi isso aqui é história, gente. E olha que, ó, eu nem sei como eu lembrei, viu? Barão de Mauá. Ele foi o início da industrialização brasileira. Então, toda a contraposição que aconteceu de JK, não, desculpa, tudo que aconteceu no período de JK, Barão de Mauá, ele falou, não, eu vou investir na ferrovia. Aí JK, na rodovia. Barão de Mauá, eu preciso trazer mais, tipo assim, trabalhadores, JK, marginalizando. Entendeu? Então, dá para utilizar Barão de Mauá, dá para utilizar JK. Que mais? Acho que é isso. Eu vou fazer agora para vocês verem que, assim, e olha que eu nem faço redação, tá? É só ensinando a teoria para vocês. Eu vou fazer um parágrafo de desenvolvimento aqui só para vocês verem a importância de você entender a teoria. Sim, antes de começar, alguém tira o print aqui, ó, por favor. Manda lá no nosso grupo.
gentileza, que eu estou sem celular. Hoje é dia que eu vou dormir cedíssimo. Mentira, eu vou fazer material para vocês. Ellen linda, obrigado. Ellen colocou mini documentário mobilidade urbana. Estudem isso, viu? Deixa eu ver. Juan, boa noite. Eu devo mudar a forma como eu abordo a Constituição na minha redação? Introdução? Juan, respondendo, amigo. Não precisa. Você faz muito bem. Dávila colocou. Entre aspas, meu amigo foi bem o professor. Não entendi, Dávila, mas depois tu me explica, amiga. Respondo aqui as conversas de vocês. É isso. Tiramos dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Te respondi, viu, Juan? Se não responder, Nath, já tem que agora. Oi, pode falar. você não colocou no planejamento os agentes que pode ser utilizado Ah, na proposta não, de tranquilo. É conclusão. porque os agentes, eles são conforme o teu argumento. Tipo, se tu colocar mídia, aí tu pode colocar Ministério da Educação, tu pode colocar mídia. Se tu traz o Estado, aí tu vai trazer o Estado como agente. Entendeu? Basicamente é isso. Pronto, mas Sim. tem um ministério que é muito bom. Se não me engano, é o Ministério dos Transportes. Anota aí. Ministério dos Transportes. Aí depois estudem, tá? Estuda mais sobre esse ministério. Ministério do Transporte. Aí você pode trazer o Ministério do Investimento também, para investir mais nessa questão do público, tá? Transporte público. Show? É porque eu trago mais o que vocês vão trazer como ação. Porque a questão do agente depende muito do teu argumento. Gente, alguma dúvida? Falem comigo. Qual o seu interesse em residência? Alguma dúvida, gente? Não estou vendo. O que, Dandara? Pode ampliar a proposta? Sim, posso. É tipo as duas, investir mais em transporte público e divulgar mais sobre o assunto. Diga exemplo de estado que se vive. Digo, exemplo. Pode ampliar a proposta de... olha. Eita, Dávila. Não entendi agora. Pronto, olha aqui, ó. Agora bora revisar desenvolvimento? E outro, não copie não, viu, meu desenvolvimento não. Pegue exemplo, mas não copie não. Antes de começar, o que é que tem que ter no primeiro período do desenvolvimento? Bora lá. Mas ficou lá em cima. Primeiro período de desenvolvimento. Tem que ter o quê? Conectivo. Eu quero passo a passo como eu ensinei a vocês, tá? Passo a passo. Sem estresse, sem pressa. O passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que ter um perfeito. Conectivo. Se eu estou no primeiro parágrafo de desenvolvimento, bora colocar. Diante disso, vírgula. É dessa forma que eu queria que os alunos estudassem. Construísse dessa forma. Depois do conectivo, o que é que eu tenho que ter? Depois do meu conectivo, coloquei o conectivo, coloquei a vírgula. Eu tenho que ter o quê? Obrigado, Luísa, por mandar a foto, amiga. Eu tenho que ter o quê? É vocês que vão me ajudar a construir. Tópico frasal. Roberto, o que é que tem que ter no meu tópico frasal? Se quiser ligar o áudio, pode ligar, tá, gente? É sobre o argumento apresentado, a introdução, o tópico frasal. Certo. Posso retomar o argumento ou posso retomar o que mais? O tema. Perfeito. Como o tema é pequeno, eu vou retomar o tema, tá? Já coloca aí, ó. Meu argumento vai ser sobre o Estado. Argumento 1 é Estado, mas eu vou retomar o tema. Diante disso, é importante discutir sobre
A carência de mobilidade urbana. A carência de mobilidade urbana no país. Show. Segundo período, o que é que eu tenho que ter? Segundo período, o que é que eu tenho que ter no meu segundo período? Conectivo, começando com conectivo. Show. Nesse viés. E agora? Tem que ter o quê? Elemento de explicação? Resgate Oi? do argumento. Não. Falou, Lilia? Elemento de explicação, você vai explicar sobre o teu argumento, sobre a problemática. Certo, mas ok, mas eu tenho duas coisas no segundo período. Eu não. Comprovação ou Oi? argumentação? Resgata o Perfeito, argumento. perfeito. Gente, ó, quando eu vou falar sobre o segundo período, não fala assim, não, tu tem que argumentar. Não. Eu ensinei para vocês que, é isso que o Roberto falou. Eu posso comprovar ou eu posso argumentar. Você vai entender? Anota aí. Quem acha que ficou confusa, anota. Eu posso, no segundo período, comprovar ou argumentar. É uma coisa, outra coisa. Show? Eu vou escolher comprovar. Então, nesse viés, conforme o governo. Não, melhor. Conforme o período do governo JK, o qual teve como o qual teve como característica o intenso investimento no rodoviarismo. Alguém pode me dizer o que ele falou no segundo período, para escrever aqui? Comprovação ou argumentação. Marginalizando com isso outros setores. Perceberam que eu fui objetivo e expliquei de forma objetiva. Ó. Conforme o período do governo JK, o qual teve como característica o intenso investimento no rodoviarismo, marginalizando com isso outros setores. Pronto. Agora nós vamos para o terceiro período. Se eu comprovei, o que é que eu tenho que ter no terceiro período, gente? Comprovei. Meu terceiro período tem que ter o quê? Conectivo, ok. JK, ele é brasileiro atual de 2025? Não. Então, eu preciso trazer o meu repertório para o Brasil. Então, aí eu acho que tem uma pessoa que usou, acho que foi um aluno, de maneira análoga, né? Aí, ó. De maneira análoga, no Brasil atual, eu preciso relacionar esse repertório com o Brasil. No Brasil atual, tal acontecimento tem repercussões
lastimáveis na prática. Pronto. Depois disso, vírgula, elemento de explicação, retoma o argumento. Vírgula, uma vez que o Estado, na grande maioria das vezes, investe de forma ínfima ele investe de forma ínfima em modalidades de transportes. Pronto. É aqui que vocês param, vocês afirmam. O Estado não faz isso, o Estado não faz aquilo. Mas você tem que explicar. Eu falei que o Estado muitas vezes não investe de forma, investe de forma ínfima, ou seja, investe de forma pouquinho, né? Nas modalidades de transporte. Aí eu tenho que explicar por quê. Vamos lá. Aí no meu projeto, né? Estudei basicamente. Vamos lá. Porque o Estado investe pouco. Pronto. Vamos colocar aqui no chat o que vocês possivelmente acham. Na opinião de vocês, tá? Eu já tenho uma coisa pensada aqui. Na opinião de vocês, por que o Estado investe pouco em transporte público, por exemplo? Nas intermodalidades. Por quê? O que vocês possivelmente poderiam pensar? Uma possível causa disso. E aí? Eu acho que tipo, o Estado investe pouco, porque possivelmente possa não trazer retorno financeiro para ele. São obras a longo prazo. Mas o rodoviarismo também é uma obra a longo prazo. Bora, gente, eu preciso que vocês pensem, tá? O rodoviarismo ele também é uma obra a longo prazo, querendo ou não. Porque não é rentável, assim como que aconteceu no governo do Juscelino Kubitschek, eles acham que não é rentável investir em ferrovias, porque vai dar menos lucros para eles. Porque daí, eles investindo nas rodovias públicas, então vai ter mais veículos, o que as concessionárias vão vender mais, e então mais investidores vão vir para o Brasil. Poderia ser uma linha de raciocínio. O que mais? Na opinião de vocês, o Estado não investe. Por quê? E aí? Ai, tá descarregando. Aqui em Brasília tem uma linha de raciocínio, porque o metrô daqui ele é muito curto, né? A estrada dele é muito curta. E aí dizem que o metrô não vai a todas as cidades para evitar que a população que mora mais afastada consiga ter acesso às zonas mais abastadas, às zonas assim do centro, por assim dizer. Então, assim, eu usaria uma linha de raciocínio seria para dificultar o transporte da população, para a população ficar isolada de certa forma, para não misturar. Perfeito. Percebeu? Eu mandei Lilian decorar alguma coisa? Não. Ela trouxe conhecimento do mundo. Perfeito. Olha isso, gente. Pegando o que ela falou, aí Fernando colocou falta de planejamento, suficiência de investimento, ausência de cobrança. Show. Vamos pegar isso aqui, ó, e juntar tudo isso. O Estado, muitas vezes, ele investe de forma ínfima nas modalidades, aí a gente coloca, ó, principalmente no público, haja vista que no olhar deles não haverá retorno lucrativo. Perfeito, Juan. Contribuindo
E nenhum retorno imediato, né, também. Sim, também. Contribuindo, ó, olha eu colocar nos modalizadores, tá? Consequentemente, contribuindo consequentemente para a intensificação, para a intensificação da segregação eu não vou colocar socioeconômico, vou colocar o que o Juan colocou, socioespacial. Natus vai parar aí? Não. Ponto. Isso pode ser exemplificado mediante. Aí você traz o exemplo. Vamos trazer o exemplo de Brasília. Mediante acontecimentos em Brasília. Em Brasília. Brasília. Visto que o governo limitou-se, provavelmente, sempre façam isso, tá, gente? Colocar, nunca diga, ele se limitou, não, prova, poxa, tá errado aqui, provavelmente, na expansão ferroviária, o que deixa claro, explícito, melhor, a sua histórica, melhor, conduta de marginalização. Mais necessitados. Aumentando a imobilidade urbana e comprometendo na qualidade de vida e no engarrafamento. Ponto. Fiz minha argumentação. Fizemos na hora. Aí aqui é só fechamento de parágrafo. Elemento conclusivo, desse modo, vírgula, retoma o argumento. Desse modo, deve-se buscar ações imediatas para reverter essa questão. Pronto. Show, gente. Fizemos agora, com a ajuda de vocês. Peguei as ideias de vocês, só organizei e fui colocando. Argumentação. Se vocês perceberam. A partir do acontecimento, pronto, a partir de uma vez até aqui, isso tudo é argumentação. Olha que minha comprovação ela foi pequena. Eu foquei na argumentação. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tira o print, por favor? É autoral, amigo. É autoral. Tipo assim, e olha que eu acho que faz mais de ano que eu faço redação. Que eu não faço, desculpa, redação. Sabe por que eu consegui fazer? Base consolidada.
O que eu vou falando, basicamente, eu vou lembrando o que eu ensino a vocês. Aí é o que eu falo. Se o aluno anotar o que eu falo, ele consegue fazer uma estrutura boa. A argumentação é consequência, a gente vai aprendendo. Mas se ele anotar o passo a passo, ele aprende, fazer a estrutura do desenvolvimento. Agora, se ele não estuda e não anota, aí fica nisso de nunca conseguir fazer uma redação. Dúvidas, gente? Pra gente finalizar, alguma dúvida? Ou de 4, ou de 3. Pois é. Aí depois não fica, não entendi. Tranquilo, né? Gente, é isso. Eu espero que tenham entendido, tá? A nossa aulinha de hoje. Eu espero que tenha melhorado, né, para vocês fazerem esse tema. Estudem tal tema, façam um bom planejamento, anotem, façam esse passo a passo que eu ensino para vocês. A questão da argumentação, vocês podem mandar dúvida, entendeu? Isso a gente vai aprender com forma prática, mas a estrutura vocês já devem fazer, que é isso. Primeira coisa, coletivo, vírgula, toque frasal. Isso aqui você já tem que saber. Certo? Tranquilo? Então, acho que os colegas já mandaram, né, o material. Infelizmente, não tem como eu mandar para vocês, porque eu tô sem celular, tá? Como eu vou pegar meu celular. Ó, vocês vão ver, tirar, né, gente, o print, para vocês verem que não é mentira minha. Eu vou salvar, possivelmente posso salvar, mas quando vem essa coisinha aqui em cima de salvar, que realmente não vai salvar. Ó, ele vai pedir para salvar em um documento. Tá vendo, ó? Aqui não salva. Eu vou olhar o que foi que aconteceu. Aí quando eu volto, ó, ele pede, ó, cancelar ou salvar. Aí salvar. Aí ele pede para salvar em um documento. Certo? Aí eu acho que vocês tiraram o print. Então é isso, gente. Amanhã a gente se encontra. Aí amanhã a gente revisa tudo. Hoje nós revisamos desenvolvimento, né? Amanhã a gente coloca mais tempo para o desenvolvimento. A gente termina a base. Aí vamos começar a avançar. Agora, para estruturas, depois competências, basicamente isso. E próximo mês, o nosso primeiro simulado de redação. Certo? Espero que vocês tenham gostado, viu? Desculpa novamente pelas intercorrências, mas o importante é que deu certo. Então, boa noite para todo mundo. Até amanhã. Fique com Deus e qualquer dúvida é só mandar. Tchau, gente. É tão bom simulado. Eu gosto, mas simulados são muito bons. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Luan. Obrigado, amigo. Obrigado, gente, pela participação. Até amanhã. Tchau, Luan. Tchau, gente.